Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Privilégio estar falando nessa noite para você. Bem-vindo a todos que nos assistem online pela internet. A gente está falando sobre o que Deus uniu, tema direcionado para a família, e hoje eu vou estar falando mais especificamente para casais. Mas você, igual, que não é casado, que está à procura ou já foi casado, também vai aprender princípios para os nossos relacionamentos que servem para o casamento e também para os nossos relacionamentos fora do casamento. Eu sou casado há 15 anos, fiz agora faz 2 semanas. 15 anos de casado. Mas a gente já namorou um tempinho antes, bastante tempinho. E quando a Vânia tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, eu falei, me serve. Me serve. E desde então, estamos aí agora com 15 anos de casado. Ela, como desculpa, ia lá na casa da minha mãe brincar com a minha irmã, que está do lado dela, que era a desculpa dela, que ia lá brincar de boneca. Mas eu sabia que ela tinha segundas intenções, gente. Era eu que ela queria. A palavra que fala sobre o homem prudente e o homem insensato. Jesus está falando que é o sermão, o maior sermão da Bíblia, o maior falado por Jesus, que é o sermão da montanha, onde ele está falando princípios para uma vida reta e uma vida segundo os princípios do reino de Deus. Então Jesus vem ensinar para a gente valores do reino de Deus. Ele vem falar sobre mansidão, ele vem falar sobre paciência, ele vem falar sobre humildade e diversos outros valores. E Jesus também vem falar para a gente que vocês têm que ser o sal da terra, têm que ser a luz do mundo. Nos dá outros ensinamentos, também falando sobre o cuidado que a gente deve ter para não cobiçar a mulher do próximo, mas a gente deve ser contente com aquilo que Deus tem nos dado. Fala também sobre a provisão de Deus e o cuidado de Deus para conosco. Diversos valores ele nos dá. E quando está chegando no final desse sermão, aqui a gente está lendo e Jesus fala sobre 2 tipos de pessoas. Essas 2 pessoas ouvem as palavras de Jesus, mas uma coloca em prática. E ele compara essa pessoa que coloca em prática as palavras dele como uma pessoa que construiu uma casa em cima da rocha. E o outro grupo de pessoas que ouve as palavras de Jesus e não pratica é aqueles que construíram uma casa sobre areia. Um castelo pode ser, mas sobre areia. Não tem alicerce, não tem fundamento. Está mais sujeito, mais propício a uma tempestade, ao nível do mar subir e levar aquela casa. E Jesus está classificando esses 2 tipos de pessoas. E daí ele está falando assim, sobre hábitos. Porque a gente talvez seja as gerações
que têm maior conhecimento, tanto da palavra de Deus, quanto conhecimento sobre o nosso século, conhecimento secular. Talvez nós somos a geração que tem maior acesso à informação. Os meus filhos, com 5, 6, 7 anos, têm acesso à informação. E às vezes eu tento dar uma curva neles com relação a algum assunto. Ele pega o telefone da mãe dele e digita lá e faz a pergunta, já perguntando para o Google. Ele quer saber, porque ele tem acesso à informação. E Jesus está falando que a gente ter acesso à informação não é o suficiente. A disciplina da nossa vida cristã, ou da nossa vida, é uma disciplina que ela requer hábitos. Aquele que constrói a casa sobre areia é aquele que tem o conhecimento, aquele que sabe os valores, e ele até acredita nos valores que ele ouve, mas não consegue colocar em prática. Jesus está falando que os hábitos é que fazem, na verdade, um discípulo de Jesus. É aquele que verdadeiramente vai ter os resultados. Tu pode saber uma fórmula que essa fórmula vai te deixar rico. Mas tem um caminho que tu precisa percorrer e é o hábito, é a disciplina, é esse caminho, os hábitos que tu adquirir é que vão definir até onde que tu vai chegar nessa caminhada. E é isso que Jesus está falando, são hábitos. Aquele que ouve a minha palavra e não coloca em prática, não faz disso um hábito para a sua vida, é aquele que coloca a sua casa em cima da areia e uma hora essa casa vai afundar. Vai afundar. Não sou eu que falei, é Jesus que falou. E a gente, dentro dessa série, não está falando para o indivíduo em si, mas a gente está falando para a soma dos dois indivíduos, que é o casamento. A gente está falando de homens e mulheres que decidiram se unir e ser um só. E essa noite eu vou falar de alguns hábitos que podem, dentro da minha pouca experiência, fazer com que o nosso casamento seja firme, longo, eterno e feliz. Hábitos que talvez, se você conseguir se achar dentro da mensagem, você vai ver que talvez algumas áreas você tem errado, falhado, e talvez colocando isso em prática, quem sabe pode salvar a tua casa, o teu casamento que está desmoronando. E a gente vai aprender nessa noite alguns princípios sobre casamento, para que o teu casamento seja de fato saudável. O primeiro ponto que eu escolhi para falar para vocês, e eu poderia escolher muitos outros, escolher vários, mas eu vou me conter nessa noite em 3 pontos apenas. O primeiro ponto de um casamento saudável, que eu quero aqui compartilhar com vocês, é uma vida financeira equilibrada. Uma vida financeira equilibrada. Ontem eu aprendi uma expressão que talvez alguns de vocês já conheçam, que ela diz: quando o dinheiro não entra pela porta, o amor sai pela janela. Vocês conhecem. Quando o dinheiro não entra pela porta, às vezes o amor sai pela janela. E de fato, a gente, como pastor, tem alguns atendimentos, e a gente ouve algumas reclamações nessa área, e algumas perguntas, e alguns questionamentos, e algumas afirmações. Às vezes a gente escuta, e a gente ouve algumas coisas do tipo assim: o meu marido é um pão duro. Você já escutou falar isso de alguém? Por favor, não fale para o seu marido que está do lado. Eu tenho que implorar para ele comprar algo para mim ou para os meus filhos. Uma outra coisa que a gente ouve é o seguinte: eu não sei quanto é que o meu marido ganha. Os homens reclamam do seguinte:
Minha mulher, ela gasta muito. Você já ouviu falar de alguma mulher, não a sua, logicamente, mas alguma que gasta muito? Eu tive que quebrar ou que esconder os cartões de crédito. Uma outra frase que eu já ouvi. Eu me sinto constrangido porque a minha mulher me humilha porque ela ganha mais do que eu. São os dilemas da nossa sociedade contemporânea, os desafios da nossa cidade, da sociedade moderna. E agora, que hábitos na nossa vida financeira a gente deve adquirir para que isso não seja um problema que daqui a pouco vai culminar o nosso casamento no fracasso? Quais são os hábitos que a gente precisa desenvolver no nosso casamento para que a gente tenha uma saúde financeira e essa saúde financeira gere algum tipo de descanso ou paz de uma situação que a gente está enfrentando, que às vezes ela é perturbadora ou até infernal dentro do nosso lar, quando não se tem de dinheiro, quando se tem um acúmulo de dívidas que é muito grande. O que a gente pode fazer para resolver a questão financeira do casamento? Eu vou citar alguns pontos. Mantém um único orçamento financeiro. Não existe o meu dinheiro e não existe o dinheiro da minha esposa. Não existe dentro do casamento as contas que eu tenho que pagar e não existe dentro do casamento as contas que ela tem que fazer. E também não existe dentro do casamento as coisas que eu tenho que comprar ou as coisas que é obrigação dela comprar. Porque quando a gente escolheu casar, a gente decidiu ser quantos? Um. E agora, sendo um, não existe duas receitas. Não existe duas fontes de renda. Elas só chegam de lugares diferentes, mas elas são uma só. E toda vez que a gente não tem esse hábito, não coloca em prática, ou não entende que a receita que a gente tem é uma renda familiar, isso em algum tempo vai gerar um problema. Se você for fazer um financiamento de uma casa e você for casado, eles vão perguntar qual que é a renda. E não é a tua renda, é a renda familiar. Porque até o banco entende que não existe uma renda separada. Se vocês têm despesas, essas despesas têm que ser pagas pelos dois. O compromisso tem que ser do casal. Então não existe o meu valor e o valor da minha esposa, nem o teu ganho, nem o ganho da tua esposa. Porque vocês decidiram ser um só. E sendo um, o ganho é dos dois, a despesa é dos dois, a sobra é dos dois, as contas é a obrigação dos dois. Fazendo isso, com certeza, a gente vai evitar um monte de problema futuro no nosso casamento. Um outro hábito é a gente estabelecer as prioridades daquilo que a gente vai comprar. Existe ou não prioridades? Água, se a gente não pagar, corta. Luz, se a gente não pagar, corta. Telefone também. E agora já entraram outros custos fixos para a gente que também eles cortam. Internet, TV a cabo, são coisas que a gente são as primeiras. Se a gente não pagar, vai acabar o serviço. Se você perguntar para mim, Vinícius, o que você gosta de comprar? Eu gosto de comprar carro. Eu acho legal comprar carro. Mas agora eu fiz uma promessa que eu vou ficar 10 anos com o mesmo carro. Tá difícil. Tá mais difícil ainda porque o pastor André fica me acusando. Ele fica dizendo para mim assim, toda vez que eu passo um quebra-mola, ele olha para mim e diz, 10 anos? Eu acho que ele está torcendo para mim não conseguir. Outra coisa que eu gosto de comprar, eu gosto de comprar teclado. Eu acho bem legal. Mas eu tinha outras prioridades na minha casa. Que talvez, para mim, que gosto muito de teclado, eu ia preferir comprar o teclado. Mas, por exemplo,
Quando chove na minha casa, em cima da minha mesa da sala, tem uma goteira. Que a gente não sabe de onde vem, na verdade, a gente sabe que ela vem de todo o telhado e pinga, corre em cima do forro. O que se torna prioridade para a família? O meu teclado, porque eu já tenho um teclado. E eu já tenho o carro que me leva aonde outro carro vai me levar. Agora, o que é prioridade? O telhado ou um outro carro? O que é prioridade? Eu trocar as rodas do meu carro ou consertar o telhado? O que é prioridade? Você trocar na tua casa a janela que está vazando? Ou comprar uma máquina para tua esposa lavar a roupa? Ou secar a roupa no inverno? Agora a gente tem bastante problema no inverno com umidade. E daí você tem a escolha entre comprar uma máquina de secar, um iPhone. O iPhone 20, aquele, que é caríssimo. Qual que é a prioridade, gente? A gente pode comprar um iPhone? Claro que pode, gente. Se couber no nosso orçamento e as nossas prioridades estiverem resolvidas, vai ser uma benção. Agora tu quer ver virar uma luta, é tu colocar as tuas prioridades pessoais na frente das prioridades da família. Não tem como eu priorizar um carro novo ao invés agora do material escolar dos meus filhos. Senão eles vão chegar na escola, todos os coleguinhas com material, a mochilinha, tudo certinho, e eu vou levar ele de carro novo e sem material. Prioridades. A gente como casal, a gente como família, precisa organizar as nossas prioridades para que isso não vire um problema no nosso casamento. Um hábito saudável é a gente planejar e organizar. Eu sempre falo para os meus amigos que num casamento existe uma pessoa que é mais racional na vida financeira e um que é mais consumista. Acontece com vocês? Um de vocês dois é mais consumista e um outro diz assim, pela matemática não vai dar. A Vânia é da matemática. Ela diz, não dá, não fecha a conta. Não fecha a conta. A gente precisa entender que essa é uma inteligência que a gente precisa desenvolver para o nosso casamento ser saudável. A gente precisa planejar, a gente precisa pensar depois dessa prioridade, que é o telhado da minha casa, que é a máquina, que é enfim, qual vai ser o próximo passo que a gente vai dar, que cabe no nosso orçamento. Vamos finalizar esse. Finalizado esse, a gente vai partir para o próximo passo. E assim por diante. E a gente vai indo um após o outro. Um outro ponto bem importante é a gente aprender. A gente tem uma meta de vida, de crescimento, que é uma meta final, que a gente não sabe quanto tempo. Quando eu sonho com a minha casa, eu penso que, pelo menos dentro das minhas condições, vai levar um bom tempo ainda para mim chegar e concluir a minha casa. Mas eu não posso passar as conquistas que eu estou fazendo sem celebrar, porque daí vira uma luta. Eu já venho me organizando há um tempo para uma reforma, e alguns dias atrás chegou a primeira janela da minha casa que eu comprei, e ela é linda. Uma janela linda, bem vedada. Então eu comprei e paguei uma pessoa para ir colocar. Quando ele colocou, gente, aquela janela, mas eu fiquei tão feliz, eu não acreditei. A gente ficava que nem abobado, abrindo e fechando a janela. Mas veda o som, veda, daí fechava. Ó, vedou o som, abriu. Dá para ouvir agora, o pessoal escutando funk na rua, agora fecha. Não ouve. Olha que maravilha. É só uma janela. Falta muito ainda. Falta muito. Hoje de manhã, eu comprei alguns tijolos. E chegou o caminhão para entregar os tijolos, cara. É só o tijolo não faz nada sozinho, gente. Tem que ter o negócio que vai aquele no meio, o merengue, a massa, o cimento, esse negócio tudo aí. O merengue vocês gostaram, né?
tem que ir esse negócio aí, a gente vai comprando. E daí, mas quando chegou o caminhão com um tijolo, meu filho estava acordado, eu chamei ele. Filho, vem cá. Não sabe o que vai acontecer agora. Vem um caminhão com um guincho e vai descarregar os nossos tijolos. E o caminhão foi lá, pegou, largou dentro do meu pátio. Resolveu o meu problema? Não. Mas eu venci mais uma etapa. E se a gente, quando chega a tua máquina de lavar, e se tu ficar descontente porque não chegou a secadora, não celebrar, é uma crise. É uma crise para quem comprou a máquina. É uma crise se a gente não celebrar essas etapas. Daí o nosso casamento vai ficando doente. O cara diz, cara, eu não tenho como contentar essa mulher. Ou a mulher vai dizer, esse homem não fica satisfeito com nada. Celebre as tuas pequenas conquistas. E nunca deixe de contar com a bênção do Senhor na tua vida financeira. O Senhor não tem deixado faltar nada na nossa vida. Não tem deixado faltar o alimento e a nossa vestimenta. E a palavra diz que tudo aquilo que a gente tem, além disso, são acúmulo de riquezas. E a gente é grato. E quando a gente é grato, a gente precisa aprender também a ser generoso. E apenas um testemunho pessoal. Eu vivi por um tempo achando que a minha vida financeira nunca mais ia ter solução. Nunca mais. E quando eu aprendi sobre a generosidade, e eu ainda estou aprendendo, quando eu aprendi sobre a fidelidade nos meus dízimos também, que foi algo que eu e a Vânia concordamos e conversamos, eu não estou falando para vocês que é o resultado que eu dei para Deus e Deus me deu. Mas a partir do tempo também que a gente se dispôs no nosso coração em ser generoso, também com a igreja, com outras pessoas, o Senhor tem nos abençoado e a gente está se desenvolvendo financeiramente. E agora, aonde não tinha mais esperança, eu já consigo enxergar a mão do Senhor sobre a nossa vida e a gente vai conseguir sim. Amém? Um segundo ponto. Os casais estão perdendo o prazer de estarem juntos. Se tu vai sair de férias com a tua mulher, tu e ela, e isso para ti é um problema, se isso para ti é uma desgraça, se tu fica pensando o que eu vou fazer 7 dias com essa mulher na praia, o que eu vou inventar para aguentar essa mulher? Se tu fica pensando o que eu vou conversar com esse homem durante 7 dias, eu não aguento 10 minutos. Teu casamento está com algum tipo de problema. A gente escuta algumas afirmações com relação a isso. Da mulher reclamando, ele não me dá atenção. Ele falando, ela não solta o maldito celular. Ela diz, ele nunca tem tempo para nossa família. Ela disse, eu sinto que eu não sou atraente para ele. E alguns homens têm dito, para ela está bem tranquilo se a gente ficar 20 dias sem fazer sexo. Bem tranquilo. Qual é os hábitos que a gente pode desenvolver ou a gente precisa desenvolver para que volte o prazer da companhia daquela pessoa? A gente casou por um motivo, que era viver o resto dos nossos dias com aquela pessoa. Não foi para isso que a gente casou? E agora, por alguns hábitos que a gente perdeu, ou alguns hábitos que a gente nunca adquiriu, a gente não tem mais prazer de viver
ou de tirar um tempo com a pessoa que a gente precisa passar o resto da nossa vida. Se isso está acontecendo com você, você precisa desenvolver hábitos para o teu casamento, hábitos saudáveis. Eu vou dar algumas dicas para vocês que têm ajudado no meu casamento. Primeira delas, gente. Tenham o hábito, tenham o prazer de fazer uma refeição em família. Desliga a TV, desliga o celular, desliga o tablet, desliga o iPad, tudo que é eletrônico. E senta na mesa, tu e a tua família, na mesa. Não é um na mesa e um no sofá, é todo mundo na mesa. E tenha um tempo em família, na mesa. Gente, isso é tão legal. Se você perdeu isso, tenta fazer isso. É maravilhoso. Eu tenho 2 filhos, o Vitor e o Wagner. E as nossas refeições, elas são simplesmente maravilhosas. Tu diz, o que eu vou falar na hora do almoço? É simples. Conta uma piada. Às vezes a gente faz uma competição de contar piada sem graça na hora do almoço. Quem ri, perdeu. Isso é demais. Isso nos une. Teus filhos têm história para contar. Que às vezes a gente está tão encarcerado, eu posso usar essa palavra, no nosso telefone, com as coisas que a gente precisa resolver, que a gente não tem tempo para ter um tempo e ouvir aquilo que o nosso filho quer falar. Esses dias eu estava numa semana de grande atucanado, muita coisa para resolver, e meu filho disse, pai, eu preciso te ensinar algo no Minecraft, que é o jogo que ele joga. Eu não sou fã do Minecraft, não gosto de videogame. Nunca tive videogame na minha vida, eu acho que é por isso. Não sou fã. E ele disse, eu preciso. E eu falei, filho, o pai não pode. O pai não vai poder. Ele falou assim, pai, mas tu nunca pode. Tu nunca pode. Daí eu disse, estou falhando. Peguei meu celular, abri a agenda. Falei, filho, o pai agora não vai poder. E marquei na agenda, amanhã, à 13h, aprender o jogo do Minecraft com o Vitor. E tirei um tempo para ir. E a gente tem que aprender, gente, a ter um tempo para ouvir a nossa esposa. A gente tem que ter um tempo para ouvir o nosso marido. A gente tem que ter um tempo para tirar um tempo só para tomar um chimarrão na praça. E daí você fica perguntando, o que eu vou falar sentado na praça? Eu não tenho assunto. Começa um exercício. De manhã dá bom dia. Já é um bom começo. Já é uma comunicação. E vai aos poucos se desenvolvendo. Vai lendo, vai procurando informação, vai conversando sobre assuntos diversos. A gente precisa aprender a se desenvolver como casal e melhorar também a nossa comunicação. Quando foi a última vez que tu levou a tua esposa no cinema? Não olha para ela agora. É chato. Eu sei, tu não tá tão bom de memória assim, né? Faz tempo, eu sei. Como é que eu faço isso? Começa olhando um filme em casa. Eu tenho as séries que eu gosto. Eu gosto de ver Vikings, que é o que o homem gosta de ver. O sangue jorrando na tela, essas coisas assim. Mais sangue melhor. Que a minha mulher odeia. Ela gosta de ver outro tipo de série, de investigação criminal. Eu sempre acho que um dia, se ela me matar, vocês não vão achar o corpo.
De tanto que ela olha esse negócio se assar e essas coisas assim. Tem as coisas que eu gosto de ver e tem as coisas que ela gosta de ver. Mas tem alguns que a gente diz, esse é pra gente ver. E vai ter o dia, e Deus o livre, se ela olhar a série que é nossa sem eu estar, ou eu olhar sem ela estar. Dá problema. Dá problema. Então a gente tem o dia, que é o nosso dia, e no nosso dia não tem ninguém que consegue mexer no nosso dia, porque é nosso. Porque eu comecei a desenvolver o hábito de ter esse tempo com ela. Então a gente senta e a gente vai olhar a nossa série. A gente vai tomar um vinhozinho. Um clima. Tem que ter o clima, gente. Porque se eu não for cultivando esses hábitos, se eu não for desenvolvendo esses hábitos na minha relação, eu vou chegar no final tendo que procurar a ajuda do pastor para dizer, pastor, a minha mulher eu deixei o retorno do pregador não tem bem baixinho para não atrapalhar satisfação ou prazer de ter relação comigo. Com outro som, né, cara? Porque a gente quer viver uma vida totalmente individual, na nossa individualidade, com a carga horária de trabalho excessiva, e depois ainda chega em casa com diversas coisas para a gente resolver online. E a gente não se comunica, a gente não conversa, e a gente não cria programas que de alguma forma alimentem a nossa relação, que nutrem a nossa relação. E o fim qual que é? A gente chega exatamente no ponto que a gente diz, a minha mulher não tem mais prazer em mim, eu não tenho mais prazer na minha mulher. Ou parece que quando eu estou fazendo amor com a minha mulher, ela está fazendo a lista do mercado, do rancho. Mas o que tu está plantando? Quais são os hábitos que tu está desenvolvendo para ter prazer na companhia da tua mulher? Quais são os hábitos que tu está desenvolvendo? Se tu nunca fez isso, se tu nunca fez, tire pelo menos uma férias. Só tu com a tua família. É bom, gente. Sabe por que eu digo que é bom? Que eu faço isso há 15 anos. É bom. Adoro estar com meus amigos. Adoro estar na praia com os meus amigos. Gosto, é tudo lindo demais. Mas às vezes eu preciso só eu e ela. Deixar as crianças na casa da minha mãe, da minha sogra. E só ali, um dia à tarde, a Gramado, e voltar, eu e ela. Mas para a gente ter isso saudável na nossa relação, a gente precisa cultivar nas pequenas coisas. São pequenos hábitos que a gente vai desenvolvendo e eles vão crescendo e vai gerando a satisfação que o nosso casamento precisa, da forma abundante como de fato ele tem que ser. Um último ponto. Talvez esse ponto, se fosse desenvolvido nos casamentos, a gente não precisaria falar dos outros, que é a comunicação. Os casais cada vez menos conversam. Uma vez teve um seminário para casais aqui na igreja. Nesse seminário o pastor falou, agora tu vai sentar de frente para tua esposa. Eu já cai meu disjuntor na hora, porque eu não gosto dessas coisas. Senta de frente. Daí virei a cadeira, fiquei sentado de frente para a Vânia. Agora tu vai ter 10 minutos para te perguntar para ela as coisas que tu precisa melhorar no casamento. Eu já tinha resposta, não tem nada que eu possa melhorar. É simples. Como é que eu vou melhorar se eu já sou melhor? Era a minha mente. Ela tinha uma lista. Ela tinha uma lista. E desde esse episódio,
eu comecei a desenvolver o hábito de perguntar: o que eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer para ser um marido melhor? O que eu preciso fazer para ser um pai melhor? Ela já me disse uma vez: tu precisa usar menos o telefone quando tu está em casa. E daí eu comecei a lutar com aquilo. Ela já me falou outras coisas. E tudo que ela me fala, eu vou tentando de alguma forma me desenvolver. Porque no casamento eu tenho uma função. E a minha função é fazer ela feliz. E a função da mulher no casamento é fazer o homem feliz. E como é que tu vai saber o nível de satisfação dele se tu nunca perguntou para ele? Quais são os pontos que tu precisa melhorar? Quais são os pontos que ela precisa desenvolver? Quais são os pontos que vocês têm que ser trabalhados de alguma forma? Isso é comunicação. Converse para que tu não tenha problemas financeiros. Eu tinha uma habilidade de maquiar algumas coisas. Um músico sempre fala assim, ó: nunca deixe a sua mulher vender o seu teclado pelo preço que tu falou que pagou. Nunca deixe. E eu tinha essa forma, que a palavra mais correta é a forma mentirosa de manipular isso para minha esposa. E um dia eu quebrei. E quando eu quebrei, foi uma das coisas que eu decidi mudar. Criar o hábito. E não foi fácil para mim uma vez que eu fui comprar um carro lá no Ariga. Eu disse para o Ariga: eu quero esse. Esse é o carro que eu gostei. Mas eu vou levar para a Vânia olhar para ver o que ela acha. O que vocês acham? Ela olhou e falou: não vamos. E eu tive que voltar lá na loja e devolver o carro. E dizer: cara, como foi difícil. Mas como foi libertador. Porque depois, eu fazendo uma análise, aquele carro só ia dar problema para aquilo que eu precisava. E eu estava com a mente extremamente compulsiva, emocional, e ela foi racionalmente definiu que não era o ideal e me livrou de um problema. Mas a gente tem dificuldade de perguntar isso. A gente tem dificuldade de falar sobre isso. A gente tem dificuldade de perguntar como é que a gente faz para ser um pai melhor. Como é que eu estou tratando os nossos filhos? Se a gente não cria esse hábito, a gente começa a brigar na frente dos nossos próprios filhos. O pai fala uma coisa e a mãe fala outra. Mas a gente tem que criar eles num caminho, é um caminho só. Senão a criança fica tonta. O pai diz uma coisa, dá um direcionamento, e a mãe dá outra. Só tem uma forma de resolver isso: você conversando com seu esposo, você conversando com a sua esposa sobre isso vai resolver essas situações. Converse sobre sexo. Principalmente depois de fazer. Conversa. A gente só não pergunta sobre sexo porque duas coisas. Por dois motivos. Egoísmo foi bom pra gente e a gente não pergunta. E o segundo motivo que a gente não pergunta é porque às vezes a gente não quer saber a resposta. Para melhorar a tua relação, pergunta para ela: o que mais que tu gosta? A comunicação nos ajuda na nossa vida sexual, gente. Nos ajuda. Porque ela é uma conquista. Se a gente não for desenvolvendo isso durante o dia, se a gente não for romântico durante o dia, se a gente não for adquirindo hábitos
que vai nos gerando essa intimidade, a ponto da gente poder conversar sobre isso. Depois a gente não pode reclamar e dizer: a minha esposa não me procura ou não se sente atraída por mim. O que tu fez para desenvolver isso? Será que da última vez foi bom para tua esposa ou para o teu esposo, a ponto de ele querer fazer de novo? Talvez tu não saiba porque não perguntou. Talvez você não teve uma conversa franca sobre isso com ele. São pequenos conselhos, são pequenos hábitos que às vezes a gente desenvolvendo livram o nosso casamento de afundar na areia. E nessa noite eu quero orar com casais. Vamos ficar em pé? É desejo do nosso Senhor que a gente tenha vida abundante também no nosso casamento. É desejo do Senhor que a gente se desenvolva no nosso casamento, que a gente vença as etapas que até o momento a gente não tem conseguido vencer. É desejo do Senhor que a gente se desenvolva como ser humano, a ponto de que essas mudanças na nossa vida possam gerar resultado também no nosso casamento. E nessa noite eu quero orar, porque não é desejo do Senhor. E talvez tu possa evidenciar a partir de alguns sinais que o teu casamento está firmado sobre areia. E talvez tu possa estar dizendo: olha, meu casamento está com os dias contados. E o Senhor Jesus quer te dar a oportunidade nessa noite de você puxar esse casamento para cima da rocha. Nessa noite o Senhor Jesus quer levar os nossos relacionamentos a um nível maior. O Senhor quer levar a nossa vida, trazer a cura para a nossa vida afetiva. Todos nós identificamos algumas coisas que a gente precisa melhorar. É mais fácil a gente identificar no nosso parceiro quais são os pontos que ele precisa melhorar. E talvez por isso, às vezes, a gente tenha dificuldade de falar algumas coisas. Mas a comunicação, ela não está restrita a falar, ela também está no âmbito do ouvir. Às vezes falar é fácil, mas começa perguntando. Começa desenvolvendo esses hábitos que vão trazer cura para o teu relacionamento. Começa desenvolvendo hábitos para que o teu casamento seja longo. Quem sabe em alguns pontos você tem se identificado e você está dizendo assim: esse ponto é um ponto a gente se desenvolver como casal. E eu ainda tenho tanto para aprender, tanto para me desenvolver. São duas pessoas dentro de uma mesma casa com hábitos completamente diferentes. Mas o Senhor Jesus quer nos dar a capacidade, a inteligência necessária de entender que é necessário sim um desenvolvimento. É necessário sim que a gente adquira hábitos, e esses hábitos vão fazer com que a nossa relação seja para a vida toda. Quero convidar você que quer nessa noite orar, colocar o teu casamento diante do Senhor, e quer até de repente mudar de fase. Você diz: não, tá bom, meu casamento tá bom, meu casamento tá abençoado, mas sim, pode ser melhor, sempre pode ser melhor. Sai do seu lugar, traga tua esposa, traga teu marido, e a gente vai orar junto. Em nome de Jesus. Pode vir. Um só corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido
Eu achei que a Fran ia cantar aquela assim, ó. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo. Tá o teu melhor amigo aí junto contigo? Teu melhor amigo é o teu amor. É daqui até o resto da vida de vocês. Daqui até o resto. Já passamos por momentos bons, momentos não tão bons assim. Às vezes parece que a casa vai virar na areia. Afundou um lado, tá só a pontinha. Nessa noite o Senhor quer dar capacidade para você de tirá-la de lá, puxar para cima da rocha. Tem coisas que eu gostaria de fazer, mas eu não posso. Mas o Senhor pode mexer em algumas áreas da vida de vocês que para vocês você não vê mais como uma solução. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo especial de aprendizado da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque fomos unidos em amor. Isso é fruto de uma decisão, mas também, Senhor, é fruto do Teu cuidado. No nome de Jesus, eu quero abençoar cada casamento que está aqui nessa noite, Senhor. No nome de Jesus, com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas adversidades, mesmo assim Tu nos trouxe até aqui e a Tua mão tem nos sustentado. Agora, Senhor, nos dá a sabedoria, a inteligência necessária para que possamos nos desenvolver como casal, que possamos crescer, Senhor, adquirir hábitos que venham, Senhor, de alguma forma levar o nosso relacionamento para um nível de maior intimidade, levar, Senhor, o nosso relacionamento para um nível de maior amor, maior carinho, maior cuidado, no nome de Jesus, nos fazendo prosperar, nos livrando, Senhor, de tudo aquilo que de alguma maneira pode fazer com que o nosso casamento acabe. Não deixa, Senhor, que a Tua graça, a graça e a sabedoria que nos faz ir daqui até o restante das nossas vidas juntos, possa estar derramada de forma abundante sobre a vida dos meus irmãos. Eu abençoo a vida de cada casal, em nome de Jesus. Amém. Amém.